Olá, queridíssimos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da Comunhão Espírita de Brasília. O nosso programa agora nesse novo formato, em que trazemos cada um de nós aqui que reflexiona um pouquinho com vocês, trazemos um livro. Nós estamos aqui neste livro desafiador para nós aqui que estamos fazendo esses comentários pela forma direta com que o nosso querido irmão José Espírito nos traz esses esclarecimentos no livro Ajuda-te, o céu te ajudará, uma psicografia de Carlos Bacelli. Estamos na lição número 26, egoísmo. Vamos ver o que nos diz aqui sobre, conforme o livro dos Espíritos, o pai de todos os defeitos que temos, egoísmo. Espiritualmente, ninguém se expande ocupando o espaço que pertence ao próximo. Evoluir é aumentar a própria capacidade de abraçar e de deixar-se abraçar. Trazer o outro para dentro de si e não desterrá-lo de si. Eis o que significa integrar-se ao Criador. O egoísmo, portanto, ou seja, o existir isoladamente, é o avesso do movimento que sustenta a vida. Quem tão somente em si pensa, inclusive, isola-se de Deus. O culto do ego é responsável pelo distanciamento que a criatura faz de sua origem divina. Exercita-te na solidariedade e te farás muito maior do que és. Vejamos essa lição, meus queridos, que nos traz nos fala um pouquinho sobre o egoísmo. Lá no Livro dos Espíritos, nos traz muitas explicações sobre o egoísmo. O egoísmo como pai de todos os defeitos, junto com o orgulho, nascendo aí essas diversos defeitos que trazem e caracterizam o homem atual do planeta Terra, encarnado e desencarnado. Nós temos o egoísmo como justificativa e como explicação para homens e mulheres que são capazes de, nos dias de hoje, decretar uma guerra que mata, para quem não tem o conhecimento, pessoas que dizemos inocentes. Sabemos que ali tem um passado espiritual que justifica, mas esses homens e mulheres responsáveis por nações inteiras são capazes de decretar a morte de pessoas em massa, de animais, destruição de cidades, e ficamos pensando, o que justifica isso? Nada justifica. A maioria de nós consegue pensar já assim, mas o egoísmo dessas pessoas é tão grande que essa pessoa não consegue entender e justifica, pelo seu egoísmo tão grande, a morte de centenas de milhares de pessoas, animais, destruição do planeta, por conta do que acaba acarretando as armas potentes que temos hoje, em termos de evolução bélica. Mas o egoísmo não justifica só essas ações que nos impactam tão negativamente. O egoísmo justifica nós passarmos, como Patrícia Mendes, a nossa palestrante querida, nos fala, passarmos, via de regra, nas rodoviárias das grandes metrópoles do mundo, olharmos uma criança deitada no chão, muitas vezes no frio, e isso não transparecer e não nos afetar de forma alguma. O egoísmo justifica e explica o comportamento de homens e mulheres que são indiferentes ao sofrimento do próximo, inclusive do seu próximo mais próximo, inclusive de mães que abandonam seus filhos na adolescência, um abandono não visível para a sociedade, porque seu filho está lá abandonado dentro do seu próprio lar. O egoísmo justifica e explica filhos que abandonam seus pais na velhice e que o deixam largados à sua mercê, sem retribuir com a gratidão a dádiva da vida,
porque se não fosse seu pai e sua mãe, ele ou ela nem estaria vivo. E tantos outros pequenos atos que vemos na sociedade atual e que ficamos estarrecidos. É o egoísmo. O egoísmo que é querer para si as coisas materiais, o poder material, o dinheiro, a fama. E por isso o ser humano se envolve e se revolve nesse mar de defeitos e de coisas tão difíceis que vemos espalhados e abertos, né, nessa grande ferida social, nessas grandes feridas sociais que hoje com a grande evolução tecnológica tudo é transparente e transparece e nos faz olhar esses atos e entrarmos num redemoinho de sensações negativas. Mas aí vem o contrário do egoísmo, que é a caridade. Caridade ou amor colocado em ação, de homens e mulheres audaciosos até para enfrentar o status quo da sociedade, que conseguem, nós, na nossa pequenez ainda, com muito egoísmo ainda, mas fazendo esse pouquinho, plantando essa sementinha nessa terra que esfuma, né, fumaça escura, a gente vai plantando ali aquela sementinha, o outro planta uma sementinha, e o outro planta uma sementinha, e vamos então fazendo florescer as flores, as árvores, as folhagens, as plantas da caridade, nessa paisagem que parece tão derrocada, tão acabada, mas aí vem tudo que as religiões, mas em particular o espiritismo, porque estamos aqui falando dele, nos prega em nome do amor do Cristo, que é esse pouquinho que a gente pode fazer, que é essa transformação de cada um de nós pelo nosso bem, em primeiro lugar, amar o próximo como a si mesmo, pelo nosso próximo, para chegarmos a Deus. É isso, meus queridos, que é a lição de hoje. Que o egoísmo possa cada dia ser mais varrido do nosso dia a dia, que nós pensemos, poxa, mas eu queria que me tratassem assim, então deixa eu tratar melhor um pouco o meu próximo, então deixa eu plantar uma plantinha aqui de compreensão, uma plantinha aqui de empatia. Se eu não consigo fazer isso sempre, mas quando eu estiver bem, que eu faça. Toda vez que eu lembrar, vamos deixar de falar mal do próximo. Toda vez que eu conseguir, vamos estender a nossa mão para aquele nosso próximo, principalmente o nosso próximo mais próximo, que está aí no nosso lar, do nosso lado, ou no nosso ambiente de trabalho, ou na nossa casa espírita, ou aonde quer que a gente vá. Vamos combater o egoísmo dentro de nós e fazer, ao menos aonde, no nosso jardinzinho, por menor que ele seja, um jardinzinho de esperança e de caridade. E é isso, meus queridos. Até a próxima.